Olá, telespectadores da TV Santa Maria, clientes e amigos da AVA com gestão de condomínios, mais um programa Vida em Condomínio. E hoje eu entrevisto Maurício Jaeger, da empresa AVA com síndico profissional, e Milo Sene, síndico profissional da empresa Milo Sene Síndicos Profissionais. O tema não poderia ser diferente, o tema de hoje é síndico profissional. Milo, muito obrigado pelo teu comparecimento, seja bem-vindo. E diante do tema síndico profissional, eu já quero fazer a pergunta. Síndico profissional ficou muito em evidência agora com essa pandemia, né? Onde muitos síndicos, moradores, desistiram de ser síndico. E o síndico profissional teve que ser chamado. Qual a diferença que tu nota entre um síndico profissional, Milo, e um síndico morador? Bom, primeiramente, boa tarde aos telespectadores. Esse é um tema bem polêmico, né? Porque, veja bem, hoje em dia o pessoal tem optado por síndico profissional pelo embate, vamos dizer assim, né? Que existe quando o síndico é morador e o síndico, o profissional, como ele não mora, ele tem uma facilidade em tratar com essas questões, porque ele não está dentro de um condomínio e não vai haver aquela indisponibilidade com o outro vizinho, né? Que é o morador também. Perfeito. Eu acho que fica mais fácil, pessoas estão evidenciando isso, inclusive, hoje em dia. Perfeito. É a característica de não pessoalizar, né? Não sendo morador, né, Milo? Milo, dentro desse cenário de Covid-19, onde as pessoas estão mais em casa, no programa anterior, até foi colocado pela doutora Jana, que esteve aqui, o aumento nos conflitos, né? Como é que tu, como síndico profissional, tem feito para gerenciar esses conflitos entre moradores? Realmente, nesses 100 dias, né, já 102, 103 dias que nós estamos vivendo aí de pandemia, os embates, vamos dizer assim, né, os atritos entre os moradores aumentou bastante. Eu tenho sido bem exigido, né, até de noite, 11 horas, meia-noite, o pessoal tem me mandado mensagem para a gente resolver muitas questões. Realmente, já tive que aplicar aí, né, advertência e multa em relação a essas questões aí. Perfeito. Do comportamento das pessoas, que está bem alterado. Perfeito. E a gente sabe que realmente, né, as pessoas convivendo mais em condomínio, muitas ainda não têm o conhecimento do regulamento interno. Dentro dessas advertências e multas, o que tu pode destacar que é mais recorrente, o que mais acontece em desrespeito às normas? Geralmente é o horário de silêncio que o pessoal está ultrapassando, né? Como essa questão aí está se prolongando muito, e o pessoal já, como todo mundo sabe, já não aguenta mais ficar dentro de casa, quer sair, quer extrapolar. Como isso está proibido por as festas noturnas, alguns moradores estão desrespeito a algumas normas, chamam familiares ou amigos para dentro do apartamento, e isso aí acabam ultrapassando e extrapolando um pouco, além do horário, extrapolando o que é permitido, né? E isso faz com que a gente tenha que tomar uma atitude mais severa. Perfeito. E o que tu tem feito, Milo, como síndico, para tentar conscientizar o pessoal na questão sanitária, na questão de cuidados pessoais, principalmente esse pessoal que ainda não se conscientizou que nós estamos no meio de uma pandemia? Realmente, isso aí para mim, agora no início, me preocupei muito, enfatizei muito, usei muito o grupo do WhatsApp, difundimos bastante distribuição de cartazes nos condomínios, colocamos dispenser de álcool gel, fechamos as áreas comuns, pracinha, bicicletário, tudo fechado, salão de festa, área de churrasqueira, tudo fechado. E temos colocado bastante mensagens para que as pessoas se conscientizem que realmente, porque tem umas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, elas não estão acreditando que possam ser contaminadas, né? Perfeito. A gente sabe, né, que a vida, o papel do síndico, ele é de ser o intermediador, né, entre o condomínio, as regras, né, e os condôminos. Precisa ter, né, Milo, bom senso. Né? É a hora do condômino enxergar que é uma situação de exceção, que é uma situação de pandemia, e colaborar com o síndico. Tá? Milo, nós sabemos que para o síndico, a sindicância ter sucesso, a gente precisa ter uma boa administradora, que é o auxílio do síndico, né?
Na tua opinião, quais são os pontos fundamentais que uma boa administradora precisa ter para poder assessorar bem o síndico profissional? Bom, na minha opinião, a administradora, depois do síndico, ela exerce um papel fundamental. A divulgação das notícias, né, principalmente do que está ocorrendo hoje em dia, falamos em termos de pandemia, né, é fundamental que a administradora ajude, ela se torne um outro braço para ajudar o síndico a lidar com esse tipo de coisa, né? Ela tendo um papel, vamos dizer, mais atuante dentro do condomínio, a divulgação das notícias, ajudando, auxiliando o síndico, trazendo informações, isso é importantíssimo, na minha opinião, né? Perfeito. Dentro desse tema, né, administradora, todo o corpo diretivo, nós temos uma outra figura que auxilia o síndico, seria o subsíndico. Qual é o papel fundamental do subsíndico, na tua opinião? O que um subsíndico precisa ter para realmente poder auxiliar e contribuir no trabalho do síndico? Bom, hoje inclusive tinha uma experiência muito importante, né? Porque nós como subsíndico profissionais, nós geralmente, né, nós não temos subsíndico, que nem todo mundo, como o pessoal já não quer mais ser síndico, Perfeito. Muito menos subsíndico. Hoje eu estava em conversa com um subsíndico num condomínio e eu preciso tomar uma decisão. Só que essa decisão vai depender dele, da ideia que eu vou trocar com ele, e eu vou ter que levar essa ideia ainda para o conselho, para aprovarmos, porque muitas coisas estão sendo aprovadas por mim e pelo conselho, onde a convenção permite e o regimento interno também está previsto, né? Perfeito. Então, hoje em dia, a gente tendo um subsíndico para trocar uma ideia, porque o síndico profissional, ele é uma pessoa de fora do condomínio, mas para tomar certas decisões, ele tem que buscar uma conversação ou com o conselho ou com o subsíndico, e geralmente o subsíndico tem uma importância vital nessas horas. Perfeito. Então o subsíndico, né, Milo, ele não é uma figura que está ali somente para ocupar um cargo. Não. Ele precisa participar da gestão, ele precisa auxiliar o síndico, principalmente na ausência do síndico, né, ele assume a sindicância em alguns momentos. Então ele está ali onde as convenções permitem, criam essa figura, né, do subsíndico. Lembrando que o Código Civil ele não estipula subsíndico, né, ele estipula apenas o síndico, Sim. Mas a convenção onde diz que esse cargo existe, ele deve ser atuante e ajudar o síndico. Vamos para a próxima pergunta. Nós temos mais um ator nessa relação, já falamos da administradora, né, Milo? Falamos do subsíndico e o conselho consultivo e fiscal. A gente sabe que para um síndico ter sucesso, ele precisa ter uma boa administradora, ter um bom subsíndico quando é possível, né? E o conselho precisa ser um conselho atuante. Na tua opinião, Milo, lá da equipe Milo Seni, o que um conselho fiscal precisa ter para ser atuante? Bom, primeira coisa, o conselho ele tem que ter um tempo disponível, né, para que possa conversar com o síndico. E uma coisa que eu uso muito hoje em dia são como eu já falei, a tomada de decisões. O conselho tem que estar presente, a avaliação das contas fiscais também, né? O conselho olhando e participando mais, tipo numa decisão, vamos fazer um gasto, por exemplo. O conselho tem que estar junto com o síndico, porque depois quem é que vai explicar isso se não for aprovado, né? Então o conselho tem que estar junto com o síndico. Então, eu acho que essas três coisas, síndico, subsíndico e conselho fiscal, são de uma importância fundamental num condomínio. Perfeito. Milo, nós temos nessa tríade aí, né, nós temos que colocar mais um ator, que é o órgão máximo e soberano do condomínio, que é a Assembleia. Né? Uhum. Para ti, qual é a importância da Assembleia? De que forma tu lida lá com as tuas Assembleias? O que tu espera de uma Assembleia? E que para ti é uma Assembleia bem organizada, bem gerida? Olha, uma Assembleia, ao que muitos condôminos não levam a sério, uma Assembleia condominial, ela é muito importante porque ali está sendo definido o futuro do condomínio. Geralmente, já é sabido de quem é condômino que muito poucas pessoas vão em assembleias. Perfeito. As decisões são tomadas, às vezes, com um mínimo de moradores presentes, porque os moradores eles não gostam de reunião, e a presença do condomínio ela é muito importante, porque ali está sendo definido o futuro do condomínio. Perfeito. As decisões mais importantes estão sendo tomadas ali. Acontece às vezes também, inclusive, do morador às vezes não ir na assembleia
e depois ele questionar alguma decisão que é tomada nas reuniões. Perfeito. Lembrando os moradores, né, que aquele condômino, né, Milo, que ele se faz ausente na Assembleia, ele abre mão de decidir e terá que acatar o que foi decidido na Assembleia. Agora, o que o condômino tem que ter consciência é que ele precisa ajudar o síndico, né? O síndico, quando convoca uma Assembleia, é porque ele precisa tomar decisões que sejam importantes e ele quer a opinião e o voto da coletividade. Então, esse morador que se faz ausente precisa repensar o papel dele dentro da sociedade condominial, né? Dentro do condomínio que ele vive. É muito importante que o telespectador, que é condômino, que está nos escutando, comece a contribuir participando das suas assembleias e participando das decisões do seu condomínio. Milo, mais uma pergunta, tá? Eu quero saber agora como funciona a empresa Milo Seni, né? Como é que está hoje estruturada, né? Rapidamente, né? Dá um alô aí para os telespectadores, um minutinho, tá? O que a Milo Seni faz hoje? Quais são os diferenciais da Milo Seni Síndico Profissionais? Bom, nossa Milo Seni hoje em dia, nós somos quatro integrantes, né? Porque eu sozinho já não consigo mais lidar, né, com os condomínios. Nós temos aí 27 condomínios que a gente atende. Então, para a gente dar conta disso, eu tenho que distribuir o pessoal que trabalha comigo, aí tem o Flávio, o Michel, o Ricardo. Então, nós nos dividimos durante o dia para percorrer os condomínios. Hoje em dia, o que a gente faz? Nós fazemos uma prevenção do que possa vir a acontecer de errado no condomínio. Por exemplo, esses dias com vento de ventania, que estava semana passada, até essa semana agora, nós fazemos um checklist. Vamos em todos os condomínios, verificando telhado, portão de garagem, o funcionamento de tudo isso aí. Estamos fazendo sempre uma prevenção do que pode vir a dar errado, estragar, para que o morador não fique ali desatento, né, desassistido. Perfeito. Né? Se vem estragar, precisa sair do condomínio de veículo, o portão está estragado, ele não pode sair. Então a gente está sempre um passo à frente, a gente está sempre tentando estar um passo à frente disso aí. Perfeito. Milo, te agradeço. Nós vamos para o nosso intervalo e em breve voltamos com mais Vida em Condomínio. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com mais Vida em Condomínio, agora comigo no segundo bloco, o síndico profissional da AVA com síndicos profissionais, Maurício Jäger, que também é advogado e vai falar um pouco, né, sobre a atividade síndico profissional. Meu amigo Maurício, como bem colocou o Milo no primeiro bloco, né, um dos grandes papéis que o síndico tem exercido durante essa pandemia é a gestão de conflitos na vida condominial. Como é que a AVA com síndico profissional, através da Maurício, tem feito para gerir esses conflitos? Multa, advertência, conversa? Qual é a sistemática? Primeiramente, uma boa tarde, obrigado pelo convite. Com relação a essa questão que tu levantaste, é bem complicado e a gente tem tentado conversar com os moradores muitas vezes e muitas vezes eles não entendem, então a gente usa do meio que a gente tem, que é a aplicação de uma multa, de uma advertência, de um aviso. Mas sempre a gente procura, como o síndico é um mediador dentro do condomínio, a gente tenta mediar conversando com o morador que ele está ocasionando um problema, coisa e tal. A gente tenta por uma, duas vezes. Até a gente tem um exemplo clássico que está acontecendo agora e devido à Covid o pessoal está em casa, muito em casa. E barulhos, cachorro latindo, assim, ó, o pessoal já não aguenta mais ficar em casa, então assim,
como eu falo assim, é um alfinete cair no chão para o vizinho de baixo achar que está caindo a casa em cima dele. Então a gente tenta conversar com esse morador, passar a situação que é difícil. A gente tem adotado métodos de colocação de avisos no condomínio, que é difícil essa vida em condomínio agora, por causa da pandemia, que é possível a gente tolerar uma criança. Tem crianças em casa, não é só cachorros, tem crianças em casa. Então tem toda essa questão que criança, tu não tem como limitar a criança, ela está numa fase de desenvolvimento. Ela quer brincar e ela presa dentro de casa, ela não tem o que fazer. E o que ela vai fazer? Ela vai jogar uma bola, ela vai jogar um videogame, ela vai brincar com um cachorrinho, com um gatinho, com um passarinho que tem em casa. E o pai, muitas vezes, ele deixa, porque é uma válvula de escape, que também assim, ó, agora eu vou poder fazer o meu trabalho dentro de casa. Então deixa a criança meio solta. Isso está gerando conflito dentro do condomínio. Isso gera muito conflito. E a gente tenta atacar, estancar esse conflito, conversando com o morador da unidade superior, da unidade inferior ou lateral. É assim, ó. Perfeito. Acontece. Resumindo, é como o Milo falou no primeiro bloco, o grande problema é a perturbação do sossego. Exatamente. Depois das 10 horas, até durante o dia até. Até durante o dia. O pessoal está mais em casa agora, exatamente, por causa da pandemia, né? Maurício, PL que está tramitando no Senado quer tornar síndico profissional profissão, tá? E regulamentar essa atividade. Qual a tua opinião? Tu é a favor, tu é contra? Para ti, quais são as nuances que vão envolver isso daí? Eu creio que, como advogado falando agora, tornando a profissão síndico profissional uma profissão regulamentada, eu acho que vai se tornar muito mais forte. Nós vamos ter força. Muitas vezes nós, como síndico, às vezes trabalhamos com valores, muitas vezes. E sabemos que os moradores, os condôminos, não querem gastar, não gostam de gastar. Assim, tem moradores que sabem e gastam, e tem uns que não querem gastar. Então, criaria-se uma categoria e até uma questão salarial. Entraria a parte também de contribuição, enfim, toda aquela questão sistemática entraria nessa questão da profissão de síndico profissional e tornaria mais viável o síndico ter os seus direitos. Perfeito. Então, creio que é uma coisa muito boa e espero que passe, porque assim, nós hoje estamos trabalhando de que forma? Tanto eu quanto o Milo e com tantos outros pelo Brasil aí estão trabalhando de que forma? Através de empresas, através de contratos. Vai continuar isso aí, só que pelo menos vai ter aquela questão da contribuição, um amparo social, que eu acho que essa é a grande preocupação do Milo, de todos os outros, dos outros síndicos que tem por aí. É um amparo que a gente tem, o respaldo da lei nesse sentido para nós. E é uma valorização, né, telespectador, desse papel fundamental que é o síndico. O síndico, ele é um agente social dentro dos condomínios. Claro. Recentemente, a AVA submeteu um projeto de lei que passou, junto com o nosso nobre vereador Admar Pozobon, que instituiu o Dia Municipal do síndico profissional e do administrador do condomínio, a ser comemorado anualmente no dia 31 de novembro, que foi um ganho. Mas a gente precisa avançar, porque o síndico, ele é um profissional que tem uma responsabilidade civil e criminal muito grande, e os moradores, os condôminos precisam entender essa responsabilidade que ele tem e contribuir ajudando, né, Maurício, para a atividade do síndico se desenvolva da melhor forma possível. O grande problema é isso, que as pessoas não entendem, os condôminos não entendem da responsabilidade do síndico. Muitos trabalham com aquela ideia assim, eu quero ser síndico. Aí tu chega, a gente vê na administradora, dentro do universo da administradora, quando começa a colocar as obrigações, as responsabilidades, nossa, ele cai para trás assim, é tudo isso que eu tenho que responder? Não, para aí, eu não quero assumir isso aí. Perfeito. E acaba passando por um síndico profissional muitas vezes nessa hora. Eu quero tocar um tema um pouquinho mais polêmico, tá? O Milo terminou ali falando do conselho, da relação conselho, de prestação de contas. É muito importante essa relação. E eu quero fazer uma provocação para ti, no sentido de que agora com os moradores, com inadimplência alta, a gente sabe que muita gente perdeu o emprego. Como é que o síndico está lidando com as finanças, com um orçamento mais curto, mais apertado, já que ele precisa investir em infraestrutura e segurança?
é um tema bem polêmico. Um desafio, né? Um desafio bem polêmico. Bom, eu dentro da AVA, como síndico profissional, tomei a seguinte posição. Eu tinha obras em andamentos para serem executadas, obras não necessárias, não urgentes. Então eu tomei a decisão de trancar todas as obras, enxugar toda a máquina do condomínio, atacando na prevenção e no que for necessário, urgente. Muitas vezes acontece um portão arrebentado, uma bomba estourar. Então, isso eu tomo como urgência. Um telhado dá problema. Isso é urgente. Talvez mobiliar um salão de festas, agora não é o momento. A colocação do mural, não é o momento. Então, assim, tenho trancado. Já entrando na parte da inadimplência, a gente tem tocado na questão de tentar fazer acordos. Prorrogar as parcelas, não digo assim, não deixar de pagar, mas diminuir a cota condominial em parcelas e esse morador ou condômino conseguir pagar, porque a gente sabe, a gente está vivenciando isso hoje, teve uma grande demissão de pessoas e eu, como síndico, mesmo sendo uma pessoa estranha, como o Milo falou, eu sou estranho ao condomínio como síndico profissional, me dói ver as pessoas, muitas vezes, não terem condições de pagar o seu condomínio. A cota, né? Então, a gente tenta conversar com essa pessoa, passa para o financeiro da administradora que seja, e tenta fazer com que seja feito um acordo e consiga pagar, nem que seja um valor não tão alto, mas um pouco mais baixo, mas que ele não deixe pagar. Por quê? Porque se ele não pagar o condomínio, outro vai pagar por ele. E o condomínio tem vida própria, né? A gente tem que pensar que o condomínio tem vida própria. É que nem nós como vamos ao comércio. Nós compramos parcelado. Todo dia X a gente sabe que vai bater uma conta para pagar. O condomínio é a mesma coisa. Ele vai ter água para pagar, luz para pagar, prestador para pagar, gás a pagar. Assim, são N fatores e não é só uma pessoa. Se tu está em casa, se tu mora numa casa, tu tem como gerir as tuas finanças. Tu, pessoa. Agora, num condomínio, é o síndico que tem que gerir todas essas questões. E ele tem que atacar e conscientizar esse morador, mesmo o devedor, ou o condomínio devedor, que o condomínio tem vida própria e tem que seguir o seu ritmo de vida. Perfeito. Maurício, nessa relação aí de morador-síndico, a gente sabe que a comunicação ela é uma peça fundamental. De que forma tu, como síndico profissional, tem usado para se comunicar com os moradores? Principalmente naquilo que o Milo falou no primeiro bloco, né? Que os moradores ainda não se conscientizaram para tomar as providências de higiene, as providências sanitárias, as providências de segurança em relação ao Covid. De que forma tu está te comunicando com os teus condôminos para que haja essa conscientização? Nós temos usado a informação através de avisos com moradores e muitas vezes a gente tem a grata surpresa, a gente tem que dizer grata surpresa quando a gente chega num condomínio e vê um morador, ele vem conversar com a gente, que isso é importante também nessa relação, mesmo sendo síndico estranho ao condomínio profissional, a gente tem que ter a grata surpresa de conversar muitas vezes com o morador. E a gente consegue passar algumas orientações a esses moradores. E alguns condomínios, eles têm os grupos de WhatsApp deles mesmos. Então, esse morador que a gente tem o acesso de conversar e passar as informações, desculpa, ele também passa essa informação no grupo dele. Perfeito. Então, isso é uma forma de noticiar o que está acontecendo no condomínio. Perfeito. Mais uma pergunta, Maurício, aproveitando que a tua formação como advogado, né? Nós temos aí duas grandes empresas na cidade, a Milo Sênior Síndicos Profissionais, que é uma empresa constituída com pessoa jurídica, a AVA com síndicos profissionais, que é uma empresa também constituída com pessoa jurídica. Quando o condomínio contrata uma pessoa jurídica, ele tem toda a garantia de um capital social, né? Sim. E na tua visão como advogado agora, tá? Qual é o risco que o condomínio corre ao contratar um síndico estranho, pessoa física que não ofereça garantias patrimoniais a ele? Bom, como advogado falando agora, não como síndico,
é uma situação bem complicada contratar uma pessoa física que não tem um capital para cobrir eventuais. Bom, o síndico, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica, ele tem a sua responsabilidade civil dentro do condomínio e criminal. Mas nós vamos atacar mais a parte civil, né? Vamos lá, na parte civil, se o síndico porventura faz algo e esse algo que ele fez deu errado, causou prejuízo aos demais condôminos, o que vai acontecer? Se tu não tiver um capital social, se for uma empresa que não tem um capital social constituído, que garanta essa responsabilidade, não vai ter, o condomínio vai acionar judicialmente a pessoa física, essa pessoa física não vai ter condições para pagar, ou pior das hipóteses, vai fazer um acordo pagando, enfim, às vezes R$50, R$10, até que está uma dívida talvez que seja 10, 15, 20 mil reais, depende muito. E quando tem uma empresa constituída séria, como foi o caso do Milo, agora que estava falando anteriormente, ele já tem um capital social, ele já tem uma garantia, um lastro para garantia do trabalho que ele está exercendo ali. Perfeito. Então ele tem como garantir. O Maurício fez o erro, apesar que nós temos a questão também do seguro, o seguro garante também, só que a seguradora, o condomínio vai ter direito de regresso contra o síndico. Então isso aí, assim, ó, o condomínio vai ser ressarcido, mas vai ter direito de regresso contra o síndico. Então, se não tem o capital, se não tem condições de suportar, dar as garantias, desculpa, fica em casa, não vá fazer o trabalho que não tenha condições, porque a gente sabe que a responsabilidade é muito grande. Eu não estou aqui tirando do mercado qualquer pessoa, mas assim, é complicado. Nós somos consumidores também, nós somos, somos condôminos, somos moradores, também podemos ser prejudicados numa hora dessa. Então, assim, ó, se for exercer a profissão, faça um curso, se especialize, busque conhecer antes de entrar no mercado, que muitas vezes, e a gente está vendo, eu assisto a alguns programas, a gente vê no programa que o mercado vai fazer a sua seleção natural. E o mercado hoje ele está fazendo essa seleção natural, muita gente está saindo do mercado, por quê? Porque nós temos que ter a seriedade no trabalho, e o compromisso é a seriedade no trabalho que a gente exerce, porque nós somos cobrados, e o síndico profissional eu acho que ele é mais cobrado, o Milo pode dizer também, que é muito mais cobrado do que nós. Perfeito. Maurício, eu te agradeço então pela presença, agradeço aos telespectadores da TV Santa Maria, amigos da Avacon. Quarta-feira que vem voltamos com mais Vida em Condomínio. Um abraço.